Para quem quer saber um pouquinho mais aí sobre a ordem dos milhões, né? A nona ordem, análise combinatória, elaboração de situação-problema. Então, para quem é meu aluno, ou mesmo que você não seja meu aluno, mas você tem interesse, está precisando ter alguma informação a respeito desse assunto, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vem comigo! Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o valor posicional dos algarismos e aqui em específico a nona ordem. Nós temos aqui três classes de numerais, que são a classe das unidades simples, né? A classe dos milhares e a classe dos milhões. Aqui nós temos as ordens. Cada divisão dessa aqui, desse quadro, a gente tem uma ordem. Então, aqui nós temos unidade, dezena, centena, unidade milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhões, ok? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o número 3 aqui na dezena, então eu falo que eu tenho 30 unidades. Mas se eu quiser mudar esse 3 de posição, se eu quiser colocar esse 3 aqui na unidade de milhar, então eu tenho aqui 3 casas à direita dele, não é isso? Então eu tenho aqui 3.000 unidades. E assim vai. Cada ordem que eu passar esse numeral, ela vai aumentar 10 vezes, né? Cada ordem aqui é 10 vezes maior do que a outra. Então, chegando lá na nona ordem, que é o nosso foco aqui hoje, que é a ordem das centenas de milhões, eu vou colocar esse número 3 aqui. Então, eu tenho 8 ordens aqui à direita dele que eu vou completar todas com 0. E a cada 3 ordens eu tenho uma classe. Concorda comigo? Estão lembrados? Então, eu tenho aqui a classe das unidades simples, mais 3 ordens aqui a classe dos milhares e mais 3 aqui a classe dos milhões. Então, eu tenho que este numeral aqui eu posso chamar de 300 milhões. Estão vendo que ele tem 9 ordens aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E tem 3 classes. Uma classe, 2 classes, 3 classes. Tá? Então, escrevendo por extenso, eu tenho aqui 300 milhões. Ok? Aqui eu tenho um novo numeral de 9 ordens e eu vou decompor esse numeral. Então vamos lá. O 2 aqui está na centena de milhões, tem 8 algarismos ao lado dele, né? Na lateral, ao lado direito. Então eu vou acrescentar a quantidade de zeros, a mesma quantidade de algarismos que tem aqui, né? Então eu tenho aqui o 2 que vale 200 milhões. Depois eu tenho 3 aqui na dezena de milhões, que vai valer o quê? 30 milhões. Depois eu tenho 4 aqui na unidade de milhão, unidade de milhões, né? Que vai valer o quê? 4 milhões. Continuando, o 5 aqui na centena de milhar, vai valer o quê? 500 mil. O 4 na dezena de milhar vai valer 40 mil. O 5 na unidade de milhar, 5 mil. O 1 na centena vai valer 100. O 9 na dezena, 90. E o 3 na unidade, 3 mesmo. Então, 200 milhões mais 30 milhões mais 4 milhões mais 500 mil mais 40 mil mais 5 mil mais 100, mais 90, mais 3, é igual a 234.545.193. Vamos falar aqui agora
da elaboração de situações, problemas a partir de dados que você recebeu, mas você não tem essa situação, problema. Né? Como é o caso aí da atividade aí de vocês aí, turminha, que vocês vão estar recebendo, né? Dados para vocês criarem problemas. Eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho aqui um dado 300 e 120, resultado 420. Para eu criar esse problema, eu tenho que pensar se esse problema é de adição, se ele é de subtração. Se eu tenho esses dois números aqui, 300 e 120, e tenho como resultado 420, dá para a gente perceber que houve um aumento aqui, não foi no resultado? Se eu aumentei, eu somei, eu adicionei, né, o 300 mais o 120 para dar 420. Então, o que eu vou fazer? Eu vou elaborar um problema, né, um problema escrito, um texto para esse problema, contendo estes dados, ok? Então, vamos lá. Vamos criar o probleminha? Então, eu vou pensar aqui, um probleminha aqui. Daniel possuía 300 figurinhas. Ele ganhou de seu irmão mais 120 figurinhas. Com quantas figurinhas ele ficou? Observem que aqui nesse problema nós temos um problema de adição, não é? Nós estamos acrescentando. Então, o Daniel, né, ele possuía 300 figurinhas e ganhou do seu irmão mais 120 figurinhas. Com quantas figurinhas ele ficou? Então, se você fizer o cálculo, né, somar o 300 e o 120, o resultado vai ser 420, ok? Da mesma forma, a gente faz com o problema de subtração. Então, você tem que estar sempre verificando quais são os dados que você tem e qual o resultado, para você identificar se é uma adição, se é uma subtração, para você montar o texto do seu problema, ok? Vamos para um novo probleminha aqui, uma nova elaboração de problema. Tem os dados aqui 500 e 250, então dá para se observar que foi retirado 250 de 500, não é? Para ter um resultado 250. Então eu vou elaborar aqui um exemplo de uma situação, problema de subtração. João tinha R$500. Ele perdeu R$250. Com quanto ele ficou? Reparem que ele tinha um valor, né, R$500, perdeu R$250, é o que vai sobrar 250, ok? Então, sempre fiquem de olho aí no que vocês têm de dados para você identificar se o problema é de adição, se é subtração, se é multiplicação ou divisão, para elaborar o texto do problema, ok? Raciocínio combinatório é quando eu posso pegar um elemento, um objeto e combinar com outros elementos, né? E para ver qual a quantidade que eu tenho de combinações. No caso aqui, eu tenho uma blusa e eu quero combiná-la com essas opções de calça, né? Uma calça preta, uma calça branca e uma calça azul. E eu quero saber quantas opções de peças de roupa que eu posso ter. Então, eu posso ter uma blusa com uma calça preta, uma blusa com uma calça branca e uma blusa com uma
calça azul. Ou seja, eu tenho 3 opções. Repara que eu tenho 1, 2, 3 opções de peças, não é? Então, eu tenho uma blusa com 3 opções de calça, é o mesmo que eu multiplicar 1 vezes 3 igual a 3. Então, eu tenho 3 opções. Eu posso combinar essa blusa com a calça preta, com a calça branca ou com a calça azul. Então, eu tenho aqui 3 opções de peças de roupa. Aqui eu tenho um outro exemplo de raciocínio combinatório. Eu tenho aqui um coração e uma flor, e aqui 3 tipos de ursinho, azul, branco e preto. E eu quero fazer um cartãozinho que tenha coração e que tenha os ursinhos, e que tenha também flor e que tenha os ursinhos. Aí eu quero saber quantos tipos de cartões eu vou poder ter com esses recursos aqui, com esses enfeites. Então, se eu usar um cartão o coração com ursinho azul, outro com ursinho branco, outra com ursinho preto, e com o cartão com a flor também com ursinho branco, com ursinho azul, um branco e um preto, eu vou ter quantas opções? 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções de cartão. Por quê? Porque eu tenho aqui dois objetos aqui, né? O coração e a flor, e tenho aqui 6 combinações. Então, eu combinei aqui com o coração esses 3 ursinhos e combinei os 3 ursinhos também com a flor. Então, eu tenho 2 objetos vezes os 3 ursinhos é igual a 6. Então, eu tenho 6 combinações de enfeites para colocar no meu cartão. Então, deu para aprender sobre o conteúdo que você vai realizar atividade aí na sua apostila? Então, ao trabalho. Até o próximo vídeo.